3 anos do crime da Vale em Brumadinho. Nós repercutimos esse assunto com o presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira, com a vice-presidenta da Avabrum, Andresa Rodrigues, mãe do Bruno, único filho que ela perdeu na lama tóxica da Vale, e Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e membro da CNBB, que também está aqui conosco falando sobre esse assunto. O senhor está conosco falando de onde, Dom Vicente? Estou aqui, nesse momento, em Brumadinho, no nosso santuário Nossa Senhora do Rosário, a sede da região episcopal. Nesses dias, convivendo aqui, primeiramente com 70 pessoas, agora nós temos 20, por conta das enchentes, então, desalojados que estão aqui conosco. Uma experiência profunda de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, a gente vai criando uma grande amizade com esse nosso povo sofrido por tantas tragédias, enfim, porque são pessoas que não veem perspectiva mais. Porque veio uma televisão aqui fazer uma reportagem com uma senhora lá na lama, na casa dela, e ter que escutar assim, não, eu já estou acostumada, essa já é a terceira, ou já é a quarta, e mostrando as marcas. Só que teve um diferencial dessa enchente, isso todo mundo está dizendo aqui. Nunca teve tanta lama como está tendo agora. Isso é reflexo desses rejeitos que ficam encostados, que a gente não sabe de onde está vindo. Mas é reflexo também de 3 anos depois do crime, aqui em Brumadinho, o Paraupeba continua exatamente do mesmo jeito. Cadê a reparação ambiental? Além da questão das barragens, das mineradoras, há uma preocupação nossa também com as usinas hidrelétricas, né, no estado. Então, tem usinas da CEMIG, tem usinas que não são da CEMIG, agora está chovendo muito lá no Triângulo Mineiro. Tem usinas lá que foram vendidas pelo governo Bolsonaro, né, foram entregues a chineses, a espanhóis, italianos, e a gente não sabe como é que está a condição dessas barragens das usinas, né, que também envolve muita água, envolve muita coisa, né. Nós tivemos aqui a ameaça de abertura, quer dizer, teve a abertura das comportas de Três Marias, que foi para o Rio São Francisco. O povo de Divinópolis e Carmo de Cajuru, aqui pertinho, estava desesperado, porque tinha a possibilidade de abertura da usina de Carmo de Cajuru, né, que poderia inundar Carmo de Cajuru e Divinópolis, porque o volume de água é muito grande. E tivemos aquela Carioca, aqui perto de Pará de Minas, que pertence a uma tecelagem, então é uma usina particular, né? Então, vamos ter que dar uma fiscalização maior também nessas usinas hidrelétricas para ver a condição que elas estão, e se elas estão com manutenção em dia, e como é que está essa questão toda, sabe? Porque o volume de água, se elas estourarem, se acontecer alguma coisa, o volume de água é muito grande, né? Nós temos riscos, né, dessas barragens, e o que nós vimos é a abertura das comportas sem que a população seja sequer informada, né? E acordam com o rio num volume já fora do leito. A mineração tem culpa, sim, culpa e muita nos processos das recentes enchentes aqui. E, além disso, nós temos que lidar todos os dias, não só em época de chuva, com essas barragens que já foram decretadas aí, que estão em situação de risco. Mas, infelizmente, a mineração está fazendo um buraco no coração do nosso povo e da nossa terra. E se a gente não socorrer com certa urgência, nós vamos colocar todo esse patrimônio universal que Minas sepultar nesse buraco, porque o nosso povo não está aguentando mais. Vocês percebem que já são danos, parece que antes a gente ainda conseguia ver, não, aconteceu, foi lá em Brumadinho, não, aconteceu, foi lá em Maria, não, aconteceu. Hoje, a coisa está toda assim, ó. Parece que é um tecido que está se rompendo, e quando puxa um fio, compromete todo o outro. Então, nós tivemos enchente hoje no norte, aqui na nossa região, então as coisas vão ficando, de certa forma, insuportáveis. E a conta da mineração, mas você vê aí a Vale em plena pandemia multiplicando os seus ganhos. Muitos desses desalojados são trabalhadores que vêm do Nordeste. E onde eles vão morar? Em lugares mais carentes, mais à beira do rio,
E agora, como é que eles estão? São terceirizados, às vezes não estão com a situação trabalhista regular, porque precisam de ganhar o dinheiro, e como é que eles estão agora? Que direito que eles têm? Estão aqui comigo, aqui no santuário. Tem uns que estão ajudando até a gente a fazer uma grande limpeza aqui, maravilhosa, né? A doação deles. Mas a gente fica pensando que futuro tem esses trabalhadores. Na verdade, 3 anos do crime da Vale e 3 anos que nós continuamos presos à lama de sangue. Né? Não passou, não acabou. Aquele 25 de janeiro de 2019, parece que foi ontem, né? Nós fizemos um ato por encontro, por justiça, por memória, mas esse ato dentro do nosso coração ele é feito diariamente. Nós seguimos presos à lama de sangue da Vale. A lama de sangue, a lama de dor, a lama de um crime premeditado, né? Nós não temos dúvida, e a Polícia Federal ela afirma isso, né? Recentemente, o atestado de barragem foi comprado. Isso são ações que deixam a família em situação de dor constante, enlamaçados. Né? Ainda temos 6 joias a encontrar, então esse é um outro fator que não nos permite, de forma alguma, sair daquele espaço. São 6 famílias que seguem com o coração sangrando, aguardando a oportunidade, um momento, né, em que poderá se despedir das suas 6 joias. Eu queria saber de vocês agora sobre a Avabrum. Vocês abriram uma associação, né, para acompanhar todo esse processo com a Vale. Eu queria saber como que foi a mobilização de vocês para criar essa associação e o que ela está encarregada de fazer. Eu me lembro direitinho de uma reunião que teve lá no Ministério Público do Trabalho, e o Armando, que é do Citicop, ele chegou para mim e disse assim: Andresa, vocês precisam pensar numa associação. Enquanto CPF, vocês têm barreiras. Né? O CPF ele tem uma representatividade que é de 1, o CNPJ representa o coletivo. Então, vocês precisam pensar, eu me coloco à disposição, mas naquele momento nós não conseguimos sair, né, daquele mar de lamas para pensar nesse contexto, haja vista que nós queríamos encontrar as joias. Até que chegou um ponto que nós compreendemos, eu estive na Suíça, estive na Genebra, em Londres, né? Foram vários países visitados, e eu me lembro que lá eu era vista como um familiar, não é a palavra não identificado, mas quis dizer assim, que eu não tinha associação, que era uma coisa isolada, né? Não era oficial. Então, nós voltamos, né? E começamos a nos reunir, né? Nesse contexto. E seguimos fazendo as lutas, né? Que nós temos até hoje. Aí. São 3 anos, todo dia 25 de janeiro tem ato, todo dia 25 de janeiro nós rememoramos o crime, né? E fazemos o nosso clamor por justiça, pelo encontro que hoje são de 6 joias, por memória, porque nós temos a construção de um memorial, nós o visitamos no dia 23 agora, os familiares esteve lá em Córrego do Feijão visitando o memorial. O memorial é um espaço extremamente importante, é um espaço sagrado para as famílias, né? É o espaço que vai honrar as 272 joias, mas também é um espaço que vai deixar cravado a denúncia da forma cruel e brutal com que eles foram assassinados. Eu queria te perguntar se a questão das barragens de maneira geral, né, outros movimentos estão sendo também né, envolvidos, né, nesse debate, né, como que está sendo feito isso para que essa luta, para que isso não volte a acontecer. Temos, assim, procurado muito os órgãos de justiça para dialogar. Hoje nós estamos participando do Observatório Criminal, que foi organizado aí pela Rense, né, que é da nossa região episcopal, aqui coordenada pelo Dom Vicente, e tem diversas comunidades também que participam desse observatório, e a Avabrum também é parte do mesmo, para a gente poder acompanhar mais de perto essas questões do processo de desenrolar. Né? E para que isso, assim, de forma alguma, nós percamos esses 3 anos de luta, né, e de caminhar da justiça. Isso não pode ser perdido.
né? Se não continuar esse processo no Ministério Público Estadual, que se houver alteração, que isso tudo seja considerado e que haja, de fato, celeridade. A Vale demorou menos de 1 minuto para matar. Então, não é possível que 3 anos, né, não tenha tido prazo suficiente para fazer a responsabilização. Então, quanto tempo mais será necessário? Né? E a Vale não matou apenas as 272 joias, ela segue matando os familiares também. Perguntou-se no início da entrevista, a Vera, como é que estão os familiares. Infelizmente, diversos pais, mães, já morreram, irmãos. Nós temos muitos familiares que nós perdemos. A taxa de suicídio na nossa região, ela cresceu muito. As pessoas não estão conseguindo lidar, né, com essa dor que esmaga a gente. Essa é a verdade. Qual foi a importância da CPI? E também, eu vou finalizar aí perguntando para vocês o que vocês querem da Vale. E a importância da CPI foi de escancarar o crime, né, de trazer as provas necessárias e fazer as recomendações, né, de mudança das leis minerárias, da responsabilização criminal, né? Isso tanto aqui quanto na Câmara Federal. A primeira regra da Vale de Ouro é a vida em primeiro lugar. Só que se ela cumprir isso, para nós já está bom. E, para isso, não adianta maquiar, não adianta ir para a televisão, não adianta usar os meios de comunicação para seguir mentindo, para seguir maquiando, né? A Vale, ela tem feito um adoecimento mental nas famílias que é uma coisa horrorosa. Eu recebi aqui, olha, na semana do Ano Novo, um encarte, um pacotinho na minha casa. Eu mudei para a zona rural, para longe. E eles jogaram por cima do muro. Quando eu cheguei na grama que eu fui pegar, era uma revista de reparação da Vale, dizendo que a Vale está reparando. Mas ela não fala por que ela está reparando. Eu moro em Mário Campos, tem 44 anos, a Vale nunca fez nada em Mário Campos. Hoje ela está construindo uma unidade de saúde, revitalizando uma lagoa, fazendo uma creche, mas ela não diz que dinheiro é esse. Ela não diz, as prefeituras também não diz que dinheiro é esse. É preciso dizer, é dinheiro do sangue, das 272 joias, é dinheiro do crime. E, pasme, tem uma lei estadual que diz que onde tiver feito obras de reparação, que tem que ser colocado o nome das 272 joias. E o que é colocado nessas obras? A placa da assassina Vale. Então, ela mata e ela coloca a placa como se ela estivesse fazendo algo bom para a população. O que não é verdade.